Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens, com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus, de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, ficai sabendo que o Filho do Homem está próximo às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isto aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É preciso vigiar e ficar de prontidão, em que o dia do Senhor há de vir, não sabeis. Reverendíssimo Padre, queridos irmãos e irmãs, a liturgia desse domingo tem um aspecto muito escatológico, que vai retratando exatamente as coisas dos finais dos tempos. E todo ano litúrgico, quando está próximo do seu fim, o tempo comum, sempre traz esse aspecto escatológico, relatando na liturgia da palavra sobre o fim do mundo. Então, o 33º, 34º domingo do tempo comum sempre vão trazer leituras assim, e também sempre o primeiro e o domingo ali do Advento, às vezes até o terceiro, traz também um aspecto mais escatológico, porque o Advento tem essa finalidade de nos aproximar do nascimento do menino Jesus, mas antes de nos prepararmos para celebrar o Natal, a Igreja quer recordar aos fiéis também a própria preparação para o final dos tempos, para a segunda vinda de nosso Senhor, ou seja, para a parousia, o último dia. Então, não é diferente nessa liturgia da palavra. As duas leituras, a primeira leitura e o Evangelho, têm esse aspecto. A primeira leitura tem um caráter muito mais apocalíptico, tirada da profecia de Daniel, aonde retrata até um nome de um dos arcanjos, que é São Miguel, e aqui retrata justamente a questão da angústia, da perseguição, do sofrimento que o povo de Israel sofrera, e coloca que aqueles que foram justos mesmo diante do sofrimento, da perseguição, aqueles que cultivaram, aquele povo de Israel que cultivou a fidelidade, brilhará como o firmamento, e os que tiverem ensinado a muitos homens os caminhos da virtude, brilharão como as estrelas. Ou seja, aqueles que se permanecerem fiel a Deus, ganhará o prêmio eterno, que é o próprio céu. No Evangelho também, Jesus Cristo quer chamar a atenção a isso, dizendo que o fim vai chegar, o fim está próximo. E é interessante que o Evangelho diz que, em verdade vos digo, esta geração não passará até que isto aconteça. Meus irmãos, desde quando Jesus Cristo ressuscitou e voltou para o Pai, o fim se aproximou de nós. E é interessante perceber que os primeiros cristãos,
aqueles que foram evangelizados pelos 12, aqueles que estiveram mais próximos de Cristo, viveram isso de maneira muito aflorada. Na primeira era cristã, os cristãos esperavam que Cristo voltaria logo. Então eles viviam a vida com essa eterna vigilância, viviam a vida de fato ansiosos pela segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós também, na nossa era, no nosso tempo, também devemos viver a nossa vida com essa eterna vigilância. Pois se não vigiarmos, se não esperarmos vigilantes pelo Senhor, possa ser que nós sejamos surpreendidos, seja pela segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja pela própria morte de cada um aqui de nós. Pois como diz o Evangelho, nós não sabemos nem o dia e nem a hora, ninguém sabe, mas somente o Pai de Jesus Cristo. Aí nós poderíamos questionar, será que Cristo de fato não sabia? Olha, Cristo sabia, porque Cristo é da mesma substância do Pai. Nós rezamos todos os domingos, na oração do credo, que o Filho é consubstancial ao Pai, ou seja, possui a mesma natureza, a natureza divina. E tudo que o Pai sabe foi revelado ao Filho. Mas Jesus Cristo não quis revelar a nós quando isso acontecera, justamente para que nós pudéssemos cultivar na nossa vida uma vigilância. Por isso também é falso todas essas profecias aí de internet, que o fim do mundo será tal dia, que Jesus Cristo voltará a tal dia, porque ninguém sabe, mas somente o Pai, somente Deus sabe. Então, por isso, nós devemos viver a nossa vida vigiando, zelando por ela, zelando a nossa fidelidade por Deus, porque pode ser que Jesus Cristo retorne hoje ainda. E será que estamos preparados para esse encontro definitivo com Deus? Pode ser que volte amanhã ou daqui 1000 anos, ninguém tem certeza, ninguém sabe. Mas uma coisa é certa, irmãos, esse mundo é passageiro. Como diz o próprio Evangelho, as coisas do mundo passarão, mas as minhas palavras não passarão, porque as palavras de Deus são eternas, as coisas do alto não são corruptíveis, mas as coisas do mundo se acabam. E pode ser que hoje mesmo que Cristo não volte hoje, mas pode ser que hoje eu morra. Pode ser que um de nós aqui, ao voltar para casa, não volte. A morte é uma surpresa. Quem conta com a morte? Ninguém. Todo mundo aqui tem planos para a semana, compromissos para a semana, já planeja na cabeça o que vai fazer no dia de amanhã. Por quê? Porque ninguém conta com a morte. Mas a morte chega? Chega. E é uma surpresa. Seja por um acidente, seja por uma doença que você nem sabe que tem, depois descobre, e logo depois de descobrir, começa um tratamento, mas não resiste, morre. A morte sempre é uma surpresa. E por isso nós devemos sempre nos preparar para esse encontro com Cristo, através de um caminho de fidelidade, através de um caminho de discipulado ao Senhor. Porque ninguém também sabe a hora em que vai morrer. Ninguém sabe a hora que Cristo vai retornar e ninguém sabe a hora que vai morrer. Então é bom estarmos vigilantes, é bom estarmos atentos à palavra de Deus, é bom estarmos perseverantes no caminho do Senhor, para que a morte ou a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo não nos surpreenda como um ladrão, porque ninguém espera também um ladrão. O ladrão chega de surpresa e te rouba. Assim também é a vinda de nosso Senhor. Assim também é a nossa morte. Ninguém está preparado, ninguém conta, mas há de chegar. Então que nós, junto com esse tempo litúrgico que está se acabando, junto com o Natal do Senhor que se aproxima, que nós possamos todos os dias
preparar o nosso coração para o encontro com Deus, para esse encontro definitivo, através de um caminho de fidelidade, para que nós, quando nos encontrarmos com Cristo, sejamos dignos de contemplar a sua face, sejamos dignos de possuir o céu. Assim seja. Amém.